Hello, meninas! Eu vim aqui gravar a segunda parte do vídeo, como eu emagreci 27 quilos em 5 meses. Eu fiz 5 meses de dieta no dia 7 de agosto, agora, né? Hoje é dia 26, né? Então, no dia 7 eu fiz 5 meses de dieta e eu já emagreci 27 quilos. Já era para eu estar na fase de consolidação, mas eu decidi ficar um pouco mais tempo na fase cruzeiro porque eu quero emagrecer um pouco mais. Eu fiz 2 vezes a fase ataque porque eu desisti da dieta. É uma coisa que acontece com muitas pessoas desistirem da dieta assim, do nada. Eu desisti porque chega um momento que o peso não desce mais. Entendeu? No livro do Dr. Dukan, ele explica que chega uma hora que o peso dá uma estagnada. Eu estagnei nos 80 quilos e eu não conseguia sair dos 80 por nada nessa vida. Embora eu tivesse sem fazer exercício, eu comecei a caminhar, me esforçar um pouquinho mais e ficar só em proteína pura, mas mesmo assim o peso demorou. E isso eu fiquei muito chateada e acabei desistindo da dieta e eu jaquei. E aí, minha filha, daí me enfurnei na comilança. Mas, por Deus, eu voltei pra dieta, graças a Deus, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e refiz os 10 dias de ataque que eram necessários, né? Então, eu emagreci o total de 6 quilos no segunda vez de fazer ataque. Então, eu cheguei nos 80 e não conseguia sair dos 80 mais. E demorou para eu sair dos 80. Eu lembro que quando eu saí dos 80, eu fui para 78 em vez de 79. Eu já fui direto para 78 e uns quebrados. No outro dia dos 78, eu já voltei para 79 e uns quebrados. Então, é uma coisa que acontece comigo. Eu acredito que aconteça com muita gente que faz Dukan. O peso desce para provar que ele vai descer e daí depois ele sobe um pouquinho e desce de novo. É uma coisa que acontece, é natural. E as pessoas me perguntam, Mari, por que você ainda está na fase cruzeiro, se você já está na meta? Sim, eu estou na minha meta do CAN, entendeu? Mas eu quero ficar abaixo da meta do CAN, né? O meu peso, ele oscila entre que eu posso estar, por causa da minha altura, é 56 quilos até 74 quilos. Eu ainda estou dentro do meu peso normal. Na verdade, 73.900. Mas eu quero ficar com 56 quilos. Eu vou tentar chegar no 59. Quando eu chegar no 59, eu já vou estar super feliz. Mas um pouquinho menos de 59, assim, pra garantir que eu vou ficar mesmo no 59, entendeu? Então, tipo assim, aquele negócio, quero comer um brigadeiro, vou comer e não vou sair da minha meta, do peso que eu quero, realmente quero. As pessoas já estão falando, Mari, você tá muito magra. Gente, eu acho assim que o peso é algo muito pessoal. Você tem que estar se sentindo bem com o seu corpo. Entendeu? Então, se eu estiver me sentindo bem com 59 quilos, eu vou ficar com 59 quilos. Eu já me acho o máximo, né? Eu já adoro o peso que eu tô, assim, mas a gente se acostuma com o peso e emagrecer é uma coisa que vicia. Não sei se foi porque eu fui gorda por muito tempo, que agora emagrecer é uma coisa viciante, assim. Eu já tô ajustando as minhas calças 36 na cintura, porque eu faço tie lince. Tá, meninas? Dá uma pesquisadinha aí no YouTube. Vocês vão ver o tie lince é a prática do uso de corset. Ele vai afinando a cintura, então, tipo, modela o corpo. E isso fica muito legal. E eu já perdi 14 centímetros de cintura com o tie lince. Graças a Deus. Porque mesmo depois de magra, eu tinha 83 centímetros de cintura magra. Entendeu? Então eu não era acinturada, eu era aquele negócio tipo caixa de leite, Tetra Pak, assim, eu era tipo uma caixinha de leite, entendeu? Magra, mas sem cintura. Hoje eu tenho cintura, muita cintura, e eu adoro essa cintura. Mas eu quero chegar em 60 centímetros de cintura, atualmente eu tô com 72 centímetros, então eu perdi 11 centímetros depois da prática de tie lince, entendeu? Então, eu ainda quero perder um pouco mais, que eu quero chegar nos 60 centímetros de cintura. E isso é um processo longo, não é um processo tão rápido. Mas é um processo que vale muito a pena porque o resultado vem. As pessoas me perguntam o que eu comia. Eu tento ficar mais regrado dentro da dieta, entendeu? Sem fazer muita receita. Embora eu faça algumas receitas que, tipo, momentos de TPM, que dá aquele devaneio absoluto, que eu preciso comer que nem uma descompensada.
chocolate, que era o que eu sempre comia quando eu não tava na dieta. Eu faço várias receitinhas do Can, faço bolo, faço do Canete, que é um Danete, tem no blog, gente, dá uma olhadinha no blog, lá tem receitas ótimas. E todas elas eu fiz, entendeu? E eu tento ficar mais regrada ali naquela parte. E eu vou falar pra vocês que esses 27 quilos não foi tão fácil assim. Tá certo que 5 meses é muito pouco tempo, assim, passa muito rápido. Mas você viver esses 5 meses é complicado. Porque a gente quer emagrecer da noite pro dia. Na verdade, você quer acordar magra. É uma coisa que acontece na Ducan, gente. A gente dorme e no dia seguinte você tá mais magra. Isso é divo. Isso é magnífico, né? Mas é um processo de emagrecimento. Que nem... eu tava muito triste hoje. Ai, esses barulhinhos. Eu tava muito triste hoje porque eu amanheci 300 gramas mais gorda. E eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Até falei no grupo lá, porra, que merda. 300 gramas, as meninas, mas 300 gramas não é nada. Não, 300 gramas é quase meio quilo. Então eu fiquei muito chateada. É uma coisa que acontece quando a gente fica chateada. Assim, já que eu tô mais gorda, eu vou comer um chocolate, eu vou comer um brigadeiro. Esse é o momento que você não deve cair. Mas se você cair, que é uma coisa que é natural, que isso vai acontecer, você come, cara, mas você já volta pra dieta. Que nem eu comi um salgadinho, fandangos. Horrível. Aquilo lá horrível. Aquilo lá não tem nutriente nenhum. Mas eu comi aquele isopor e... Ai, eu comi porque eu tava com vontade mesmo. E daí a Andréia, bem assim pra mim, a Andréia trabalha no mercado lá, um beijão, Andréia, eu te adoro. Ela falou assim, você tá chacando? Eu falei assim, mas eu já vou voltar pra dieta, calma. Eu tava fazendo uma comprinha de coisinhas da dieta, que eu vou fazer aquele couve-flor recheado com queijo, palmito, vou fazer amanhã. Ela, mas vai comprar um negócio da dieta? Eu falei assim, vou, porque eu jaquei agora. Eu não vou continuar jacando, entendeu? Porque eu tenho uma meta, eu quero emagrecer. Tá certo que essa jacada minha de hoje foi foda, cara, foi foda, porque eu jaquei mesmo. E daí acabei jantando na casa da minha irmã, ela fez estrogonofe de frango. E eu comi arroz branco, que fazia 5 meses que eu não comia arroz, gente. Eu não sinto falta, mas é gostoso. Aquele momento eu comi. Então, tipo, comi, beleza, passou. Foco na dieta. Amanhã é outro dia. Vou aumentar mais o meu consumo de líquido. Eu falo pra vocês, gente, bebam água. Bebam muita água. Muita água mesmo. Eu tenho um copo de meio litro que eu pego e coloco um suco Clyde ou aquele suco magro, mas o melhor é o Trink Light. Difícil de achar aqui na minha cidade, mas o Trink Light, ele é o único que não tem sódio nenhum. Então você pode tomar ele sem medo. Só que aqui tá difícil de achar, entendeu? Então eu tomo o Clyde ou o magro mesmo, que eu encontro, ele tem sódio. Então eu evito tomar muito, né? Por causa que o sódio faz você reter líquido. Então eu vou aumentar o meu consumo de líquido amanhã para compensar a jacada de hoje e as 300 gramas que eu recebi de ontem, né? Eu fiz um bolo, eu postei no meu blog, mas eu fiz um bolo, gente. Um pão de ló com recheio de leite condensado e cobertura de Ducanete. Muito bom. Comi tudo, o bolo inteiro. Eu tenho esse problema de compulsão alimentar, até o meu próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouco, eu vou falar sobre compulsão alimentar. E eu acabei comendo o bolo inteiro, e eu sei que essas 300 gramas foi devido a essa jacada, entre aspas, essa jacada do Can, entendeu? Que esse excesso, o excesso do leite, quando você ingere leite demais, esse excesso te faz mal, entendeu? Então tem aquela quantidade de 700 gramas de leite, que é o que você pode tomar. Fora isso, cara, você vai jacar, entendeu? Tenta não consumir. Se é começo da dieta, eu falo pra todo mundo, cara, pode comer. É começo da dieta, mas o livro fala. Mas se você tem esse problema como eu, de ser compulsiva, não passa vontade, gente. Porque no momento de crise de compulsão, você tem que comer, né? E depois as coisas se resolvem. Com o tempo, você não vai conseguir comer a mesma quantidade que você come, entendeu? Você vai diminuir muito a quantidade de que você come. Esses dias eu fui no Subway fazer um lanche, eu amava o lanche do Subway, eu amava, eu colocava aquele picante, aquele molho picante, sabe, maravilhoso. Você coloca um pão integral, é uma quantidade mínima de carboidrato, não vai ser uma jacada, entendeu? Já se você já tá na fase cruzeiro, tem um pão que eu consumo, que eu recomendo para todo mundo, porque a quantidade de carboidrato dele é 14,2 gramas a cada 2 fatias e meia, que é o Pullman Fit. Eu não tô fazendo propaganda aqui, mas é o que eu consumo e eu quero passar para vocês. Então, se você já tá na fase cruzeiro, você já emagreceu, tá com uma vontade desesperadora de comer um pão normal, que não é um pão do Can, que não é um panini,
consuma este pão, que você não vai estar jacando, entendeu? Mas nada de você comer o pacote de pão inteiro, né? Lógico, meninas, é 2 fatiazinhas no dia, tá? E no dia seguinte você já não ingere. Porque daí quando você ingere essa quantidade de carboidrato, você já não pode ingerir o teu farelo de aveia, porque o farelo de aveia ele tem carboidrato. E é a quantidade de carboidrato permitida para o teu corpo ainda estar em cetose, né? Então, eu aconselho que vocês comam esse pãozinho no momento de muita necessidade mesmo, tá? Que esses momentos, eles existem. E eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, gente, me segue no Instagram. Entra na minha página no Face, eu tenho uma página no Face que eu posto lá tudo que eu como. E posto também várias dicasinhas para emagrecer. E o meu blog, marianeberlin.blogspot.com, dá uma olhadinha lá. Olha, não desista da dieta. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, gente, não é fácil. Tem dias que você acorda desanimada mesmo, tem dias que você tá inchada, geralmente quando você vai menstruar. Meu Deus do céu, você se sente barriguda e você pensa, poxa, tanta coisa pra tão pouco. Eu sei como é, eu passei por isso. Mas vale a pena, gente. Eu saí do manequim 48 pro 36.